agora abrir o nosso coração, a nossa mente, para perceber aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que a sua palavra nos diz. E eu, seguindo essa tendência de trazer aqui aos irmãos algumas narrativas, sobretudo do Velho Testamento, eu o convido a abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 3, que é todo o capítulo, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatã. A casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba, a casa de Saul? Ele, Ziba, respondeu ao rei: ainda há um filho de pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Nós te louvamos usar de misericórdia para com estas pessoas, usar de bondade, de benevolência para com essas pessoas. E ele então para isso chama um homem chamado Ziba, para informar sobre os descendentes de Saul. Por que Davi chamou Ziba? Porque Ziba havia trabalhado na corte do rei Saul. Era um dos servos mais próximos do rei. Ele conhecia a fundo acerca da família, acerca dos bens, acerca de tudo aquilo que pertencia ao antigo rei. E de fato Ziba, ele tinha conhecimento desta família e ele sabia exatamente aqueles que eram descendentes de Saul neste momento do reinado de Davi. Por isso Ziba era a pessoa mais indicada para dar informações sobre a família do rei. E quando o rei então chama Ziba, Ziba fala de um descendente de Saul. O nome desse descendente era Mefibosete. E Mefibosete, ele é tratado, ele é apresentado a nós nas Escrituras, no capítulo 4 e verso 4 de 2 Samuel. É nesse momento que nós vamos dizendo, se ela fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Portanto, o que nós vamos encontrar aqui na vida desse rapaz, desta criança de 5 anos, que sofre um acidente, e depois o tempo que ele fica isolado, é uma vida completamente obscura. Mefibosete era alguém desprezado, alguém que as pessoas não faziam conta dele. Como a palavra de Deus nos diz, com a morte do seu avô e a morte de seu pai,
Ele era naturalmente aquele que deveria assumir o trono, mas a sua ama Jezreel, assustada com toda a situação e temendo que o rei viesse para matar a Mefibosete, porque de fato o rei poderia fazer isto, porque quando uma outra dinastia assumia o trono, a dinastia anterior, toda a família anterior deveria ser aniquilada, para que não houvesse nenhum levante. Nesse sentido, nós vamos entender que Mefibosete, um coxo, um homem desprezado na sua época, e nós sabemos que a época em que ele vivia era muito difícil, não era como hoje, quando nós temos todo o respeito devido àqueles que possuem necessidades especiais e de fato devem ser respeitados como pessoas humanas, inteligentes, pessoas que podem e devem conviver conosco, mas naquela época era difícil, e essas pessoas elas eram rejeitadas. E nesse sentido, então, o Mefibosete, ele estava simplesmente vivendo uma vida completamente obscura, escondida, e como diz a palavra do Senhor, ele não tinha sequer uma casa para morar, ele morava de favor na casa de Maquir, ou um homem chamado Maquir. Isso mostra a condição dele, uma condição difícil, uma condição onde este homem ele não tinha esperança nenhuma na sua vida. E provavelmente Mefibosete, ele vivia uma vida absolutamente discreta, porque ele temia, ao ser descoberto, ser assassinado pelo rei, porque essa era a lei, e esse era o direito que Davi tinha. Davi tinha todo o direito de matá-lo. Agora, os irmãos imaginam uma vida assim? Coloque-se no lugar de Mefibosete. Coloque-se no lugar deste homem. Um homem totalmente desprezado pelas pessoas que viviam ao seu redor. Um homem que vivia escondido. Talvez algumas pessoas que não eram conhecidas deles, ao olhar, diziam: ah, você não é Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Quem sabe ele dizia: não, você está equivocado. E ele, com muita dificuldade, com as suas moletas, ele corria para se esconder. Era um homem que tinha uma vida completamente sofrida. Um homem que, pela lei, deveria ser perseguido. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos a atitude de Davi para com Mefibosete, nós vamos descobrir o grande amor, a grande benevolência que existe no coração do rei. Quando Mefibosete é trazido à presença do rei, eu imagino o nervosismo. Com certeza ele tinha suas mãos suadas, ele tremia, ele estava ali nas mãos do rei. O rei poderia tomar uma espada e despedaçá-lo ali, mesmo na sua corte, porque essa era a lei que vigorava naquela época. Mas é impressionante porque quando Mefibosete chega na presença do rei, com muita dificuldade por causa do seu problema físico, ele se prostra diante do rei e ele aguarda a atitude do rei, que por direito poderia matá-lo, que por direito poderia destruí-lo. Mas o que ele ouve do rei, nós encontramos no verso 7. Verso 6 diz: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Agora vejam o que Davi diz a ele. Em vez da espada para despedaçá-lo, em vez da forca para retirar a sua vida, em vez do espancamento até a morte, em vez da destruição da vida daquele homem que por lei merecia aquilo, Davi diz a ele no verso 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, nós poderíamos, de início, focando apenas esse texto, perguntar: por que Davi fez isto? Qual foi a motivação do rei em olhar para aquele desgraçado
na linguagem das Escrituras, aquele homem que tinha o seu físico bastante limitado, um homem que trazia, sim, riscos para a vida de Davi, porque Mefibosete já tinha um filho, e esse filho era bisneto de Saul, que poderia usurpar o reino. A pergunta que nós deveríamos fazer é: por que Davi usou de extrema bondade para com aquele homem? E nós vamos descobrir no verso 7, 3 aspectos que demonstram essa bondade e que vão revelar a nós o porquê dessa bondade. E o primeiro aspecto que nós encontramos para a bondade de Davi é que Davi, ele foi fiel à sua aliança feita com Jonatas, pai de Mefibosete. Se nós olharmos para a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 20, nós vamos descobrir aqui o encontro de Davi com Jonatas. Jonatas era pai de Mefibosete, Jonatas era filho de Saul. E em 1 Samuel capítulo 20, do verso 11 ao verso 17, nós vamos encontrar aqui uma aliança, um pacto que é realizado, um pacto de benevolência, um pacto de amor, um pacto de graça. Nesse momento, Davi era fugitivo. Nesse momento de 1 Samuel capítulo 20, Davi havia sido banido da corte do rei. Ele agora era fugitivo, ele fugia de Saul. E quando ele então se vê como alguém banido, alguém que fugia para preservar a sua própria vida, Jonatas, que era o príncipe maior, o filho de Saul, abre os seus braços e apoia a Davi. A palavra do Senhor diz que isso acontece porque eles tinham uma amizade profunda. Eles tinham uma amizade fortíssima. E em 1 Samuel 20, a partir do verso 11, vamos encontrar então o pacto que esses dois homens fazem. E diz assim a palavra do Senhor: então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, às estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável ao Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver. Se não tu fizer saber e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. O que nós encontramos aqui? O que nós encontramos aqui, em primeiro lugar, é um pacto, uma aliança. Agora, quando nós olhamos para o Velho Testamento e percebemos as alianças que eram realizadas, havia muitas formas de se realizar esses pactos. Alguns deles eram sangrentos, eles cortavam animais ao meio, separavam, e as duas pessoas que travavam o pacto passavam entre esses animais, e eles diziam: que seja feito comigo, o que se fez com esses animais, se eu não cumprir esta aliança. Havia muitas formas, mas o que nós encontramos aqui é um pacto simples, mas que é motivado por um amor profundo. O que nós encontramos aqui é uma amizade, e o que Jonatas está oferecendo a Davi é lealdade. Vejam, Saul era rei. Davi 3 diz: disse-lhe o rei: não há ainda na casa de Saul
alguém da casa de Saul para bondade. Essa palavra bondade, que é repetida no verso 7, quando diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, por causa do pacto de amor que realizei com o meu amigo. Essa palavra bondade é uma palavra tão rica no Velho Testamento. Essa palavra significa graça, significa misericórdia, significa benevolência, significa um amor profundo e algo que transcende qualquer coisa externa na minha vida. Alguns até a conhecem no original, Hesed, que simboliza amor e graça. Quando o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, essa palavra graça é a tradução desse termo do Velho Testamento. Portanto, o que Davi coloca sobre Mefibosete é pura misericórdia como resultado de uma aliança. Ele não é bom para Mefibosete porque, eu escolhi ser. Não, mas ele olha para a sua aliança, ele olha para um trato no passado. E vejam que Davi, como rei, tinha direito de matar Mefibosete, mas ele olha para a aliança travada com o seu amigo. É por isso que ele diz: não temas, no verso 7, porque usarei de bondade, usarei de graça, usarei de misericórdia, usarei de benevolência, usarei de profundo amor para contigo, por amor de Jonatas teu pai, por causa do pacto, por causa da aliança que travei com o seu pai. Você vai usufruir da minha misericórdia. E vejam que mesmo Davi tendo sofrido nas mãos de Saul, mesmo Davi tendo sido banido da presença daquele rei, Davi obviamente poderia se vingar, mas ele olha para o pacto, ele olha para a aliança, ele olha para o trato no passado, e diz: Mefibosete, eu não te conheço, porque Davi não conhecia Mefibosete, nunca te vi antes, não sei nem quem você é a primeira vez que eu estou te vendo, mas eu vou te amar, serei gracioso com você, você será meu protegido, por causa do pacto que realizei com seu pai no passado, e sendo fiel àquele pacto, você pode contar com o meu amor, com a minha graça e com a minha misericórdia. E é por isso que nesse sentido Davi, olhando para aquele homem que não conhecia, aquele homem que tecnicamente poderia ser um risco para o seu reino, ele oferece àquele homem riquezas incontáveis. Ainda no verso 7 ele diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. Aí está o pacto. Em seguida ele diz: e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Impressionante, porque Davi, como rei, por direito, ele era dono de todas as terras da antiga dinastia. Ele inclusive era casado com uma das filhas de Saul. E com isso, então, ele tinha posse das terras. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava passar. E quem era Mefibosete? Era alguém desprezível, alguém escondido, alguém com extremas dificuldades. Alguém que em si mesmo não oferecia nenhum risco. Alguém que vivia de favor. Mas é impressionante porque Davi, olhando para a aliança, olhando para o amor e agindo por misericórdia, lembre-se disso, ele não conhecia Mefibosete. Mefibosete estava ali na presença do rei pela primeira vez. Davi concede a ele todas as riquezas de seu avô. E a palavra do Senhor nos diz que ele chama a Ziba, com seus 15 filhos, 20 escravos. Ziba, que havia trabalhado na corte de Saul, um homem que conhecia muito bem as propriedades, um homem que conhecia muito bem toda a família de Saul, inclusive aqueles que já estavam mortos. Ele deveria agora administrar as terras. Veja só o que Davi fala a partir do verso 9 e 10. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse:
tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Agora Mefibosete, que era um desgraçado, era uma pessoa banida, uma pessoa desprezada, que vivia de favor. Agora Ziba, e Ziba era um homem importante na sociedade, era um homem que tinha inclusive escravos particulares. Ele diz: agora Mefibosete, volta a ser o teu senhor. E no verso 10 ele diz: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor, Mefibosete, tenha pão que coma. Ou seja, agora Mefibosete tinha escravos para trabalhar na sua terra. E mais uma vez, nós poderíamos perguntar: por que Davi fez isto? A resposta é: Davi fez isto por amor. Mefibosete não merecia aquelas terras. Mefibosete não merecia a benevolência do rei. Mefibosete não merecia absolutamente nada, a não ser o desprezo e a morte. Mas por amor, Davi concede àquele homem riquezas insondáveis, e não apenas riqueza, mas traz um administrador para fazer com que aquela riqueza cresça e faça com que Mefibosete venha enriquecer mais e mais. É claro que esse ato era um ato arriscado, como eu tenho dito para os irmãos. Ele está fortalecendo aqui o neto de Saul, que poderia, sendo um homem rico, se levantar contra o rei, mas Davi não olha para isto. Davi não olha para os riscos, Davi não olha para as circunstâncias, Davi olha apenas para o pacto, a aliança de amor que ele travou com o seu amigo. Porque a única motivação que nós encontramos no rei é justamente o amor, a misericórdia e a graça concedidos pelo pacto de amor com Jonatas, pai de Mefibosete. Em terceiro e último lugar, Davi, além de demonstrar todo o seu amor e revelar àquele homem a fidelidade que ele tinha para com a aliança do passado e conceder a ele riquezas grandiosas, Davi também concede a Mefibosete um cão morto, honra na corte do rei. Veja só o que ele diz no finalzinho do verso 7. Ele diz: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E a última parte, como promessa do rei, e a palavra do rei nunca poderia voltar atrás, ele diz: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, essas palavras de Davi, elas foram tão fortes para Mefibosete, que ele mesmo, Mefibosete, não entendeu absolutamente nada. E o próprio Mefibosete, ele reconhecia que era demais. Tanto que no verso 8, a palavra do Senhor diz que ele se inclinou, possivelmente ele estivesse de joelhos na frente do rei, mas agora ele coloca o seu rosto em terra. E Mefibosete, confuso no seu coração, ele diz: quem é teu servo, quem é teu escravo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? O que Mefibosete está dizendo é: Davi, ó rei, isso é muito. Tudo bem preservar a minha vida, tudo bem não mais me perseguir, fazer de mim um homem livre, ok, mas o Senhor vai me conceder além da vida, o Senhor vai me conceder todas as terras e riquezas que pertenciam ao meu pai, que agora pertencem ao Senhor, mas que será passado para mim, e agora o Senhor me coloca à mesa do rei para comer. Ele diz: por que isso, meu Senhor? Porque Mefibosete sabia que Davi estava transformando um cão morto, e de fato, na sociedade, Mefibosete era um cão morto. Um inválido, uma pessoa que não valia nada.
Não por causa do seu problema físico, mas por sua condição completa. Ele não merecia isto, ele dizia: eu não mereço isto. Meu Senhor, o Senhor ficou doido, o Senhor pirou. Num príncipe da casa real. No verso 11, isso nos é revelado. O verso 11 diz: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Agora veja, mas ele assumiu o estado, porque a mesa do rei, legados que eram da altíssima confiança do rei. Por que o Senhor está fazendo isso? Quando nós olhamos para a atitude de Davi, nós não vamos aqui apenas celebrar a benevolência do coração daquele homem, porque Davi era pecador. Davi também, a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Deus disse: então está bom, vai lá, mata os animais, corta ao meio, coloca um de frente ao outro. E ele fez assim. E ele passou o dia olhando para aqueles animais, nada acontecia. E ele enxotava as aves de rapina, até que ao escurecer, ele adormeceu. E ele foi tomado de um grande pavor. Houve uma grande escuridão, porque de fato é assim. O ímpio, ele vive nas trevas e na escuridão, de onde o Senhor Deus arranca com a sua graça. E ele então ouve uma voz dizendo: eu hei de cumprir essa promessa. Você vai herdar a terra e os seus descendentes irão herdar a terra. Claro que o Senhor estava falando do povo do Egito, depois indo para a Palestina, mas esse pacto ele ganha contornos maiores, apontando para o Messias, dizendo que de fato haveria um povo, e há um povo que é enriquecido pelo Senhor, que é salvo pelo Senhor, que é alcançado pelo Senhor. E no momento em que o Senhor Deus promete a Abraão que a sua posteridade seria resgatada e protegida, Abraão olha para aqueles pedaços e vê um fogo e uma tocha de fogo passando para lá e para cá, e percebam, só Deus passou, Abraão não. Só Deus se submeteu àquilo, Abraão não. Porque Abraão é pecador. Ele não podia fazer aquilo, porque ele iria falhar, ele sempre vai depender da graça do Senhor, mas Deus passou, e eu fico imaginando o Deus Todo-Poderoso, o ser maior do universo, o Criador de tudo, aquele que está acima de todos, aquele que é incompreendido na sua divindade, ele se submete simplesmente para provar àquele homem que havia um pacto de amor, um pacto de graça, que deveria ser realizado a ele e aos seus descendentes. E quando o Senhor Jesus vem a essa terra na sua primeira vinda, quando ele está aqui, e no momento crucial em que ele vai enfrentar a cruz, para cumprir a promessa do Senhor, Cristo olha para o Pai e diz assim: Pai, se possível passa de mim este cálice, é muito duro, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é: filho, vá e morra, porque eu vou cumprir o meu pacto de amor com Abraão e os seus descendentes. E Cristo enfrenta a morte por nossa causa. Quem somos nós? Quem somos nós? Talvez algumas pessoas devam dizer assim: Alfredo, nós somos como Mefibosete, nós somos como cão morto. Não, nós não somos cães mortos. Ou pelo menos, usando uma expressão mais correta teologicamente, nós não éramos cães mortos. Nós afrontamos a sangue do nosso pecado. E quando nós olhamos agora para Cristo, nós perguntamos: e qual é a honraria de Cristo sobre nós? Talvez alguns poderiam dizer: o Senhor Jesus talvez tenha feito indignamente mal por Mefibosete, porque Davi não morreu por ninguém, Davi não entregou sua vida, Davi não passou por um momento de extrema angústia. Cristo passou para que nós saíssemos da condição de mortos em nossos delitos e pecado e passássemos
não somente a sermos salvos, nós não somos apenas salvos do inferno, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Paulo diz que nós estamos nessa condição, nós saímos daquela condição de inimigos de Deus e somos colocados como filhos do Senhor, herdeiros diretos de todas as promessas de Deus. E nós temos a absoluta certeza de que iremos morar com o Senhor por toda a eternidade, simplesmente porque o Senhor concedeu graça para nós. Você quer saber por que Deus fez isto por você? Você quer saber por que Cristo passou por tudo aquilo por você? Não foi por outra coisa. Foi por fidelidade à sua aliança e por pura graça e amor que Ele nos concedeu. A palavra do Senhor nos diz que Mefibosete esteve na presença de Davi à sua mesa, comendo com ele. Certa vez eu li um livro de Jaime Kemp, onde ele